clareadas e serem talvez debatidas de uma maneira, colocando um outro olhar. Primeiro assim, eu acho que toda e qualquer bolsa que a gente possa ter sob a forma de política afirmativa tem demonstrações mundiais de todas as formas de que elas, se bem utilizadas, elas trazem um retorno e aliás são a única forma de transformar a sociedade, né? Então assim, eu acho que todos esses processos de política afirmativa, eles devem ser trabalhados. Eu falo de uma experiência diferente, talvez, de outras partes da universidade, mas a minha faculdade, né, aqui na URGS, por exemplo, né, tinha já 9 anos que não tinha um negro dentro da faculdade. Uns 9 anos sem negro na odontologia da URGS. Então, até que as políticas afirmativas vieram. Hoje a gente tem um grupo importante, nós não tínhamos alunos de escola pública quase nunca, né? Basicamente a gente não tinha alunos de escola pública. Então eu só estou colocando esse exemplo no sentido de que a gente tem que entender, ou que a gente possa lembrar, que essas políticas todas que o governo tem colocado, às vezes de forma equivocada e às vezes com interesses, elas devem ser pensadas com um olhar assim, reflexivo. Eu entendo que tem coisas que colocam, que dificultam, né, o aluno não da escola pública, o aluno que não tem uma cota étnica, mas eu acho que a gente não deve simplesmente esquecer. Eu acho que o professor Sérgio foi muito feliz em dizer, não sou contra, mas a gente tem que refletir, porque na educação brasileira isso foi muito importante. E o que se está fazendo com as licenciaturas também é, de alguma maneira, eu acho que significativo. Não estou falando de Ciências Sem Fronteiras, porque acho que aí tem um equívoco maior, mas eu te diria assim, que talvez para um professor, para um formado em licenciatura, talvez pela minha experiência, né, de vida, só o fato de ele passar um período fora do país, na Europa, já é uma mudança. Não necessariamente do conteúdo que ele vai aprender, não necessariamente, mas assim, só o fato de a gente poder morar fora, que é uma perspectiva, eu acho que já é. E acho que a gente, professor, tem que saber muito disso, porque eu, enquanto coordenador da comissão de graduação, e a minha coordenadora, eu acho que continua na odontologia, mobilidade acadêmica, em princípio, em meio e em fim, a gente valida com o que for. Se ele sair daqui, ele volta e ele não perde um semestre, ou não perde um ano. Por quê? Porque viver fora do país é muito mais do que qualquer tempo na Ramiro Barcelos. A gente tem e assim, ainda que a gente sabe que, do seu ponto de vista de experiência, de conteúdos, seja muitas vezes muito pior, se é que a gente pode colocar assim, né? Nós temos por principal, não, viver fora já é suficientemente importante. É uma perspectiva diferente, eu não quero comparar, porque eu acho que a gente não pode, são áreas totalmente diferenciadas, mas também falando em áreas diferenciadas, eu acho que o maior material que a gente tem no ensino é o professor. Não é o material, é o sujeito, é o professor. E aí é que entra a questão muito importante da formação, e eu acho que vocês devem vivenciar isso, e eu fico sempre feliz quando eu olho os mestrados. Eu trabalho na CAPES há 13 anos como consultor, o tempo todo estando lá, e eu fico feliz quando eu vejo as iniciativas vinculadas às licenciaturas, dos mestrados profissionais, que foram um grande avanço que se teve, justamente porque eu via anteriormente, aí me corrija se eu estiver errado, pessoas entrando aqui na URGS, pelo menos quando eu era aluno no curso de biologia, 85% deles querendo ser pesquisadores, seja de moluscos, seja de genética, seja disso, terminavam isso e arrumavam o seu primeiro emprego, que era no programa de pós-graduação mestrado acadêmico. Bolsa de mestrado, seu primeiro emprego. Terminava 2 anos seu primeiro emprego e ganhava o segundo emprego, que era a bolsa de doutorado. Terminava o doutorado, ele era ultra especialista em moluscos e era chamado a dar aula de ciências numa 3ª série ou de biologia no segundo grau, no antigo segundo grau, que era uma coisa pela qual ele odiava, para a qual ele nunca foi formado, porque na época da licenciatura ele vinha com aquela função, e a gente tem aqui um colega que falou que é biólogo e tem mestrado em genética.
E provavelmente no mestrado de genética não aprendeu chongas, que tem algum significado para a vida de professor no ensino médio. E essa é uma questão que a gente tem que refletir, como as nossas formações, né, tanto nos mestrados quanto nas especializações, que vão gerar pessoas que vão ao campo serem professores, estão sendo conectadas com a realidade, estão permitindo com que ele contextualize, descontextualize e recontextualize, né? Assim como o quanto que a formação daqueles docentes que vão ser professores da universidade também permite isso. Porque eu cheguei no departamento de Sociologia, precisando discutir a disciplina de Sociologia do curso de Odonto, quando o chefe me disse assim: o senhor tem que entender, professor, que o professor que entra aqui, ele quer ser professor do curso de Ciências Sociais. Não perguntei isso para ele. E ele quer ser um pesquisador em Ciências Sociais, e ele não quer dar aula nos outros cursos. Mas quando a gente tem um instituto, a gente tem que saber que a gente tem que dar aula em outros locais. E aí ele disse: o senhor tem que entender que dentista e médico gosta de resolver problemas. E sociólogo gosta de compreender problemas. Eu disse: professor, o senhor está enganado. O senhor, pelo menos, gosta de criar problemas. Porque na hora em que tu aceitas num concurso alguém que só quer dar aula na Sociologia, no departamento que dá aula para 25 cursos, a gente está fazendo errado. Então eu acho que tem toda uma cascata que vai do professor universitário, né, que vai formar o licenciando, que vai formar o bacharel, que vai formar o outro professor, porque senão a gente vai ficar nessa... E esse aqui é um dos grandes problemas. E nós temos falta, tanto de professores de física, quanto de química, quanto de biologia, quanto de N coisas, especialmente com isso. Eu acho que a gente tem que compreender que a formação para a educação precisa ser trabalhada melhor. Eu sou casado com uma bacharel em música, que depois precisou fazer licenciatura em música, porque não é de concerto, só que ela vive. E aí precisou por força de lei e por vontade própria, mas assim, a gente tem que... O grande problema é que a formação, que ela recebeu é para ser concertista no Carnegie Hall em Nova York e depois ela tem que trabalhar numa escola em Canoas. E é isso que acho que a gente tem que refletir na universidade: como é que eu consigo formar um indivíduo que consiga ser mais do que simplesmente o ultra pesquisador ou o ultra profissional, mas aquele que vai trabalhar nos diferentes espaços do mundo do trabalho. Eu acho que esse é um desafio permanente que a gente tem. E eu até conversava com o César, uma das coisas que eu acho muito legais é quando cada vez que eu venho aqui na Faculdade de Educação, eu conheço novos professores e todos se apresentam e todos eu descubro que nenhum deles é pedagogo. Isso para mim é o máximo. Porque eu acho que uma Faculdade de Educação não se faz só com pedagogos. Se faz também, não se faz só com pedagogos. Eu sou essa história também, mas Não, mas eu acho isso muito interessante, que a gente consiga transcender as nossas áreas. Eu queria muito um dia que tivesse um dentista inteligente para ser da Faculdade de Educação, mas a gente não tem. E nós continuamos naquela nossa luta para conseguir que as pessoas aceitem um fonoaudiólogo. Então acho que a gente tem que pensar que a formação como um todo tem que transcender os espaços específicos. Porque o espaço específico é fácil. Quem gosta de física, nem que seja os 25% que não fogem do curso de física, eles adoram física. E física é o que também não precisa ensinar para eles. Agora, como ele transformar essa física em algo palatável, eu acho que é bem importante. Outro bloco de questões. Temos ali em volta que é pedagogo, né? Quase pedagogo. Nossa, eu queria fazer um questionamento aí. Então vai lá, para a mesa. Como que vocês veem essa questão da banalização do termo tecnologia, que está muito em voga hoje, até dentro da política, acho que todos os partidos, todas as forças políticas defendem a ideia de um projeto de desenvolvimento tecnológico e tal. E essa banalização do termo da tecnologia como uma confusão com o termo inovação. Então, como essa relação de ser um consenso de que isso é uma necessidade para a gente construir uma sociedade melhor do que essa que está aí,
né? Mas na realidade, como esse caminho está se dando nas instituições, na sociedade, na academia, como que vocês veem? Bom, pergunta meio geral. Mais alguém? Pois não, claro, deve. Bom, na condição de professora na Universidade de Passo Fundo, há 43 anos, trabalhando com um processo de formação de leitores. Qual o seu nome? Tânia Leza, há 32 anos. Uma coisa que me preocupa é que nas falas, não se fala na questão da o que é a educação nas ciências, um comportamento, ele não emerge no discurso, nas falas, que é o comportamento de leitura, que é a tônica que deve existir em todas as áreas, não apenas na ciência, mas em todas as áreas. Então, não emerge isso. Segundo ponto, essa preocupação, ela não é identificada, não apenas na universidade. Vocês são uma universidade pública, eu venho de uma universidade comunitária. Se existe alguém culpado, somos nós, os professores que estamos atuando na universidade e que não fazemos com que haja esse comportamento curioso, que vem da leitura do entorno, do mundo, do contexto, enfim, da palavra que nós quisermos usar. Mas a minha preocupação é que também as forças que são o governo e os seus diferentes segmentos, o Ministério da Educação e seus vários segmentos, ao investirem de uma forma soberba em materiais que não são de primeira qualidade, não tem interesse em investir na formação desses profissionais, dos professores das diferentes áreas, de uma forma permanente e através de diferentes programas de formação. Então, essa é uma preocupação que eu tenho tido, porque a gente vê, enquanto enriquecemos as editoras e nós mantemos a indústria editorial no país, nós não temos essa mesma preocupação do investimento com a formação de professores. Eu gostaria de dizer que no ano passado eu estive na Universidade de Coimbra e fiz 3 conferências lá, e a minha grande plateia foram lá os seus 18 alunos da licenciatura, desse programa de licenciatura internacional. E para se ter uma ideia hoje, o que está por trás dessa história do programa de licenciatura internacional, o curso de letras na Universidade de Coimbra, hoje, no mestrado e doutorado, juntos, tem 14 alunos, que é um número maior do que todos os alunos de letras da Universidade de Coimbra. Então, vejam qual é o interesse que está por trás. Se na pós-graduação se tem 14 alunos e é um número maior do que todos os alunos de letras da Universidade de Coimbra, vocês vejam por que foi criado. E agora se estende a Évora e se estende ao Porto. Então, troca de favores. Então, é só uma manifestação. Muito bem. Mais uma questão? Uma questão para o Cassiano, mais ligada à área da saúde. E pegando o gancho do César, sobre contextualização e descontextualização, e tu falou sobre ser um professor e não um simples pesquisador, para ver como tu te posiciona a esse respeito, de contextualizar o conteúdo para os teus alunos e descontextualizar ele em relação às políticas de saúde pública, principalmente em relação ao SUS, e mostrar para os alunos da Odonto que tem essa realidade, o SUS, enquanto professor, enquanto educador, essa realidade, não enquanto um mero instrutor de bom enxergar a boca de uma pessoa
do SUS, né, como qualquer outra pessoa. E para todos, nesse conceito de transdisciplinariedade, que é o nome nesse momento, como vocês enxergam a ética do ensino? Até onde vai o meter a colher no quadrado dos outros? Porque tu fala de transdisciplinariedade e interdisciplinariedade, a gente acaba, né, saindo das nossas próprias fronteiras e bom, até onde eu vou. Né? Onde fica a ética do ensino? Quem sabe mais alguém tem alguma questão? Eu fiquei ouvindo todos, sou físico, tá? Com especialização. Estudo na área, eu vou falar da área mais rica que hoje existe na tecnologia. A ciência da computação, ela é vastamente a maior número de pessoas, maior número de formandos, maior número de tudo. E ela, em pouco tempo, percebeu um grande problema. Nós formamos muitas pessoas, mas nos falta pessoas de qualidade. Nós formamos pessoas extremamente boas em fazer programas e hoje os sistemas se tornaram mais complexos. E precisamos de pessoas que trabalhem com pessoas para fazer coisas ainda maiores. Dentro desse contexto, vendo todo mundo falar e vocês falarem, eu noto uma coisa, que é uma pergunta fundamental. É que tipo de pessoas, isso tem muito a ver realmente com o contexto. Eu nunca tinha gostei dessa palestra, dessa parte do contexto. Qual é a preocupação nacional, global e estomana? Do que a gente quer? De que tipo de pessoas a gente quer? Porque isso está muito mais além do que a gente está conversando e isso influencia todas as áreas. Por quê? Porque o ensino pode ser tão medíocre quanto um país precisa ser para sobreviver. Nós transcendemos a nossa própria necessidade de sobreviver e precisamos achar um sentido para tudo isso. E realmente isso é uma questão de contexto. Por exemplo, a física ultrapassou as necessidades diárias há muito tempo. E hoje ela realmente tem que se preocupar com espaço fora da Terra, mineração fora da Terra, interestelar e outras coisas que não tem aí nem para a maioria da população. Mas, por outro lado, temos dentistas que têm que se preocupar com a boca de pessoas que estão, por exemplo, nessa hora no Afeganistão, com dor de dente, e são incapazes de achar um dentista. Então, quer dizer, nós temos regras muito maiores. O Brasil vive um problema seríssimo. Ele é um dos países ícones no terceiro mundo. Se uniu com países ícones do segundo mundo. Mas o que isso significa para uma parte da população que vive de Bolsa Família e não consegue ir a grandes lugares? Esses contextos todos nos causam esses problemas. E aí se pergunta que tipo de pessoas nós queremos formar. Isso talvez fosse a primeira pergunta maior, que fica embasado no que a nossa professora de tempos falou, que é conchavos e estruturas políticas que nos impedem de avançar e fazer acordos para gastos financeiros muitas vezes sem sentido. Isto é realmente uma coisa que a gente pouco estuda no Brasil. A gente estuda como ensinar os iguais, mas como ensinar os diferentes. Aqui, o que nós queremos dos nossos alunos e o que vai ser do ensino. Nós não conseguimos, eu não vejo em lugar nenhum isso. E isso é uma preocupação muito grande da área de computação, porque ela não precisa mais de indivíduos, ela precisa de coleções. Enquanto as outras ainda estão discutindo indivíduos, a área de computação precisa de coleções. E eu vejo isso uma dificuldade. A física tem uma dificuldade gigantesca na formação de uma pessoa. Uma pessoa. A odontologia tem bastante pessoas. Mas ela começa a perceber que esse grupo de pessoas que se formam não tem mais a qualidade que deveriam ter para tratar um grupo maior de cidadãos. Nós queremos falar de contexto. Mas é boa pergunta. E qual o contexto? Essa é a pergunta que eu faço. Vocês conseguem determinar algum contexto que realmente nos leve a algum lugar dentro do emaranhado de possibilidades que tem para a formação efetiva de um aluno para algum objetivo, com a forma de tratamento das estruturas políticas voltadas à educação no Brasil nos próximos 20 anos? Pergunta bem simples, não? Os colegas estão tanto nessa véspera de feriado favorita. Então, mais alguém gostaria de... Não?
Então eu teria uma proposta dos colegas tentarem responder, né? E algumas questões, né? Os colegas tentarem responder e já fazerem as suas palavras finais. Eu acho que pode ser assim. Daí os colegas tentam responder as questões e o que ficaram com vontade de dizer, que talvez não, né? Palavras finais nesse momento, né? Porque daí eu já vou me despedir como diretora, assim, e dizer, eu fiquei muito satisfeita com essa mesa, eu aprendi muito, e como eu já era encantada com o curso noturno da odontologia, tendo o professor Cassiano aqui junto com a gente hoje, eu fiquei muito feliz. A gente vai ter que dar um jeito de ter dentista aqui dando aula. A gente vai ter que dar um jeito, porque a gente já tem enfermeiro, a gente já tem, né, psicólogo, a gente vai ter que dar, tu não acha, César? A gente vai ter que dar um jeito de ter dentista dando aula aqui. E a professora Fernanda, que em função da licenciatura do campo, a gente está no pé dela, né? E o professor César, nosso colega querido, que sempre é uma satisfação ouvir o César, né? Então, tá bem. Começando pelo Cassiano agora, pode ser? Bom, rapidamente eu vou tentar responder algumas dessas perguntas. A primeira questão da banalização do termo tecnologia, eu acho que ela é efetivamente uma realidade. Se pegares na história, a gente trabalhava sempre muito com a questão científica e misturava a questão tecnológica junto com ela. Tanto é que o CNPq chamava-se Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa, e depois, hoje o Conselho continua sendo CNPq, mas é Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, ou algo que vale já não. Botou inovação. Exatamente. E aí, depois, além da tecnologia, vem a questão da inovação. E hoje em dia, não só estão banalizados, como estão confusos esses termos. Da mesma forma com que as coisas de disciplinaridade também estão todas confusas, porque o termo foi extremamente banalizado. E eu acho que uma das coisas que a universidade tem como meta é conseguir desenosar um pouco essa questão, né? E eu trabalho dentro da URGS, por exemplo, como conselheiro da Propesc, na distribuição de bolsas de PIBIC e PIBIT. É a coisa mais linda da gente ver a confusão que se faz, porque na minha área tem muito pedido de bolsa de PIBIT, quando na verdade a maior parte dos pedidos não são de iniciação tecnológica, né? Assim como eventualmente eu encontro iniciação científica pedido de algo que seria muito mais que iniciação tecnológica. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar com isso. Existe ainda um preconceito, assim como tem pesquisa, ensino e extensão, existe um preconceito em relação ao tecnológico, né? As pessoas ainda têm muito mais, não, o meu aluno é PIBIC e o meu é PIBIT, né? Como se fosse uma coisa pior, e eu acho que isso é importante que a gente transcenda essa questão, mas eu não tenho muito mais para te dizer, a não ser que existe um nó para ser desenosado e é a universidade que tem que fazer isso. Em relação à questão do Ciências Sem Fronteiras, eu vou voltar a dizer assim, que eu não tenho saudade do PSDB ferrando a Universidade Brasileira. Então, assim, ainda que possa existir algum equívoco, ainda que seja para ajudar a Universidade Portuguesa, que eu também não acho que seja isso, né? Acho que existem grandes benefícios, e não só disso, mas de N outros benefícios. Mas eu quero lembrar, sim, e é fácil que eu brigo em casa, eu quero lembrar dos períodos trágicos do professor Dr. Fernando Henrique Cardoso na presidência da República desse país. Sociólogo, humanista, casado com uma ícona, ou seja, casado, nunca separado, constituiu família de todo o jeito mais convencional possível, e fez toda a porcaria que fez com a universidade. Então, assim, quero lembrar que Ciências Sem Fronteiras é uma das coisas que a gente fez, mas o Reúne, onde a gente criou o curso noturno, o Reúne, onde a gente criou novos cursos e o campus, os diferentes campos que a universidade está tentando trabalhar, certamente foram iniciativas extremamente interessantes, e eu quero só lembrar disso, ainda que em que se pese ter N coisas contrárias a esse governo e as políticas que ele tenha, muitas vezes, né? Mas eu tenho certeza que os resquícios da ditadura incorporados pelo PSDB vão acabar um dia. E também quero lembrar que
Se a gente trabalhasse naquela perspectiva, daquela experiência que eu tive talvez na Noruega, trabalhando mais com ética, com filosofia, nós teremos profissionais em todas as áreas da universidade um pouco mais, com cabeças um pouco mais abertas. Talvez esse seja um dos calcanhares que a universidade tem, porque a gente vem muitas vezes de uma formação de educação básica muito diversa, né? Não quero ressuscitar o ciclo básico de antigamente, mas assim, algumas exigências poderiam ser, ou algumas coisas em comuns poderiam permitir que a gente trabalhasse mais junto na universidade. E para terminar a questão de contextualização no ensino das áreas da saúde, as diretrizes curriculares nacionais nos obrigaram, graças a um grupo de pensadores, a trabalharmos contextualizados para o SUS. Isso foi uma coisa muito importante, porque trabalhar contextualizado para o SUS não é fazer saúde para pobre. E esse é o grande equívoco do pessoal que tem Unimed, né, ou que tem qualquer outra coisa, achando que SUS é coisa para pobre. Primeiro, para todos que têm Unimed ou que pagam particular, eu quero lembrar que se eles tiverem que fazer um transplante cardíaco, eu não desejo para ninguém, não vai ser pela Unimed, vai ser pelo SUS. O melhor sistema público de saúde que existe no mundo, que está se construindo e que tem muito a avançar. Né? Mas, e por isso que essa foi uma luta grande na faculdade de odontologia, onde todo mundo sonhava em ter um consultório no 24 de outubro. E hoje a gente tem que trabalhar com a odontologia que trabalha com o consultório no 24 de outubro, com atenção básica nas populações ribeirinhas do Amazonas. Ou seja, para a gente conseguir ter uma efetiva formação que contemple a todo mundo. E por isso que eu sou uma das pessoas que falo contra a saúde bucal. Ou seja, eu sempre digo, se tem uma coisa ridícula que o dentista fala é saúde bucal. Por quê? Imagine se eu fosse proctologista, como é que eu ia chamar a saúde? Né? E dentista fica falando de saúde bucal o tempo inteiro. Na verdade, assim, nós temos que ser profissionais da saúde. E eu vou dar ênfase, claro, à saúde da boca. E por isso que trabalhar transdisciplinarmente permite que a gente trabalhe de forma muito ética. Não com aquela ética profissional corporativa, mas a gente acaba tendo que dar as mãos e na verdade, nos engancharmos. E ao nos engancharmos, a gente transcende um pouquinho. E eu lastimo que ainda a medicina tenha tanto preconceito quanto a isso e ainda tente fazer coisas como lei do ato médico, né? Que é das coisas mais hilárias e mais ridículas que a gente já viu, né? O médico que depende do enfermeiro, que depende do nutricionista, que depende do assistente social, o tempo inteiro dizer, tu és inferior. Aliás, a questão de gênero é bem importante aqui, porque ele diz, é os médicos e as enfermeiras. É assim que ele trabalha. Esse é o princípio básico. E aí já está tudo colocado em todos os patamares que a gente tem. Então, a gente tem que entender que é preciso transcender um pouco, sem, contudo, passar do limite do conhecimento. Dentista a vida inteira precisou mexer em dieta por causa da carne, tirar o açúcar. Só que se eu tirar o açúcar de uma criança, né, especialmente uma criança que às vezes é alimentada por merenda escolar, onde a nutrição dela vem do açúcar, e eu tirar o açúcar por causa dos dentes, ela emagrece e ela para de crescer. Então não pode ser o dentista para tirar o açúcar nesse nível. Claro que mandar as pessoas parar de tomar Coca-Cola é fácil, mas tirar o açúcar da merenda escolar como uma medida radical pode ter impacto. Então tem que ser um nutricionista que vai tirar, mas vai tirar colocando fruta, colocando outras coisas que podem colocar. Então eu acho que assim, todas as profissões precisam transcender um pouco, né? E eu vi claramente essa questão, para tentar juntar com as nossas colocações, com as colocações da Fernanda. Claro que o ensino de ciências, né, na educação básica, ele tem peculiaridades. Precisamos de físicos, de biólogos, de químicos, né, ou de especialistas nessas áreas, sem perder a perspectiva global, né? Então não pode ser com isso uma desculpa para não formarmos mais pessoas licenciadas em física, porque tem um biólogo que poderia fazer, já que ciência é tudo a mesma coisa, assim como os médicos não vão ficar preocupados que as assistentes sociais, que as enfermeiras, que as psicólogas vão meter no campo deles. Eu acho que a gente tem que pegar e saber que essa transdisciplinaridade ela tem limites, não é simplesmente translocação de disciplina, é transcender um pouco aquilo que é o específico. Eu acho que isso
faz com que a gente consiga evoluir. E o SUS, ele é muito mais acolhedor e ele é muito mais humanizado do que qualquer sistema privado, seja privado total, seja privado por terceira parte. Isso está bem demonstrado, porque a Unimed não paga nutricionista, a Unimed não paga fisioterapeuta, a Unimed não paga, e o SUS dá isso quando é necessário. Então, a gente tem que entender que talvez a saúde que o SUS nos propõe é até mais interessante. Eu não estou dizendo que ele não tem problemas, porque ele tem milhares de problemas, especialmente no nível da baixa complexidade, mas a gente tem que trabalhar com isso. Certo? Obrigado, acho que foi uma excelente noite, aprendi muito também. Fui chamado aqui de metido, né, de uma área que não é específica da educação, mas realmente foi um prazer ter estado Não aqui. por nós, né? Não por nós, o metido. Não, eu sou metido. Ah, não, por nós. Tá bem. Professora Fernanda. Não, eu fui Ah, convidado como metido, não chamado de metido, não. Eu fui convidado como metido. tá bem. Professora Fernanda. Também começo agradecendo, muito interessante essa discussão, também aprendi muito, gostei muito de ouvir a gente falando de ética e filosofia, né, de saber dessas preocupações, né, pra gente ter. Não, e concordo com o Cassiano, eu entrei na universidade nos tempos, só para sinalizar os tempos do FHC, e de fato até pensei assim, acho que talvez eu tenha que ir para uma universidade particular, isso aqui não tem papel higiênico no banheiro, os prédios estão caindo, de fato concordo que vivemos outros momentos, mas nem por isso não devemos, né, por exemplo, como coloca a professora, a questão da formação do professor, eu concordo totalmente. Eu acho que colocar dinheiro, né? Não existe ninguém no mundo que compra mais livro que o MEC, né? O maior consumidor de livros. O que mais dá dinheiro para editoras nesse mundo é o MEC, no Brasil. E, por outro lado, né, as licenciaturas, de fato, precárias. Né? Então, nem por isso a gente não deve olhar para essas políticas, né? Pensando que, do ponto de vista educacional, elas têm uma certa continuidade, né, em relação ao governo FHC. Então é o nosso papel, né, fazer essa reflexão, olhar para o que a gente gostaria de modificar, e uma das coisas que eu penso que de fato as nossas licenciaturas precisariam de um programa bem mais intenso, né? Que havia uma promessa de um programa de formação continuada de professores no início do governo Lula, na verdade não foi estabelecido, e se estabeleceu, vamos dizer assim, de uma forma à distância. É uma outra questão, né? A ampliação do ensino à distância também é outra questão que a gente deve olhar com muito cuidado. Em que circunstâncias ele é desejável? Deveria ser tão universal, apesar das brincadeiras que se fazem em relação a ele, de que se nós fracassamos de forma presencial como professores, podemos tentar à distância. Mas enfim, e a questão da tecnologia, só para completar, é lembrar que as áreas da ciência, as áreas, na verdade, que organizam a educação básica, elas começaram, todas elas, com as tecnologias figuradas no final, né? Ciências da natureza, aliás, a matemática junto com as ciências da natureza, né? Ciências da natureza e suas tecnologias. E hoje, ninguém sabia até hoje ninguém sabe o que eles pretendiam, elas caíram e fica por isso mesmo. Isso mostra também quanto esses documentos oficiais, né, nem são lidos, nem recontextualizados, na verdade, né, toda essa questão de que volta o conceito, vai embora e fica por isso mesmo. Mas, de fato, eu acho que é um conceito a ser problematizado. Na verdade, visões ingênuas vão dizer que a tecnologia é simplesmente a aplicação da ciência. Na verdade, a tecnologia hoje, você sabe, tem uma própria epistemologia, a gente precisa entender essa epistemologia da tecnologia. Tem alguns estudos interessantes nessa área, mas de fato é algo assim, tá, tem uma polissemia e, por outro lado, está totalmente vulgarizado. Então, acho que a gente tem que cuidar um pouquinho disso. Eu achei interessante essa colocação. Também a questão da leitura, acho que as nossas áreas de ciências da natureza têm pouca tradição. Os alunos leem pouco sobre ciências da natureza. Eles acham que no momento de uma aula de ciências da natureza não é
sempre gostaria de usar sou ficasse um pouco mais apaixonados por física, né? Que não só ficasse aqueles 25%. Então, que eles... Vive com utopia, né? Que ele vai crescer muito. E aí eu penso, não, quem sabe temas instigantes como, né, física quântica, né? Agora a física quântica relacionada com a psicologia, né? A invenção do Bohr, né? Invenção do Bohr, e aí sempre a gente fica pensando, né? E de fato é uma física que do ponto de vista matemático é muito avançada, mas que ela poderia ser contada de uma forma qualitativa. E aí a leitura é fundamental. Então, é uma ponte muito interessante. Na educação básica, tu vai poder ensinar a matemática da mecânica quântica. Talvez tu possa ensinar a trigonometria, que tem um pouquinho na relatividade, mas a matemática, essa que é a grande teoria da física, da quântica, não vai poder ensinar. Então, o qualitativo, o conceitual vai ter que ser resgatado, e aí a leitura é fundamental. Eu gostei da professora trazer isso, porque de fato nós somos criticados porque os nossos alunos não leem. Eles deveriam ler, porque quem sabe com isso as nossas disciplinas, a física, não seria tão formulística. Porque ela é um emaranhado de fórmulas sem significado nenhum. Os alunos, a gente fosse também uns bons contadores de história, nós poderíamos contar muita coisa da física, que é fascinante, e os alunos depois poderiam até se sentir atraídos para entender o seu formalismo, que também é muito importante, mas que não pode ser a primeira, a porta de entrada, porque senão todo mundo vai se sentir muito, vai estranhar toda essa linguagem. Mas agradeço. Só, antes do professor Sérgio, só queria registrar, a professora Fernanda colocou das políticas precárias, né, no consumo, na última reunião do consumo, teve a leitura de um manifesto da medicina contra os mais médicos, né, e no texto dizia o seguinte, que nós somos contra os nossos formandos receberem 10 mil, né, de bolsa. Daí eu comentei com a professora Jane do Tiquia, que estava perto, né, eu disse, por favor, cadê o manifesto para que eu assine que os nossos licencianos recebam os 10 mil. Eu quero um manifesto, eu disse para ela, eu quero para assinar favorável, cadê o manifesto aí das licenciaturas? Então, que é bem complicado, né? Que a gente falava na outra mesa lá do ensino médio, desse padrão de desigualdade que existe em relação à nossa profissão, né? Que fica agora, se essa é uma bolsa de R$150, para ir para o interior é muito complicado. Então, ir para o interior, enquanto uns ganham 10 mil, que também são acadêmicos, né? Também são não querem ganhar 10 mil. Eles não querem ganhar 10 mil, isso tem uma moção. Outros ficam, né? Então é bem complicada essa questão, né? Em relação à nossa profissão, né? De professor. Bom, mas professor César, então. Não, eu vou tentar nessa rápida fala final. Trabalhar com uma questão que junta um pouco das respostas que eu quero dar, que é do compromisso dessa casa, que é a formação de professores. Várias das questões que estão apresentadas aqui têm um pouco a ver sobre as coisas que a gente acredita nessa casa para formar professores. E daí eu vou falar da minha experiência própria de trabalho aqui, com a formação dos professores de Química nos estágios de Química. Então, quando se fala então, da leitura e da escrita, que não emergiu nas nossas falas, efetivamente é um problema de tempo, que a gente não consegue dar conta de todas as coisas em uma fala única. Mas isso é um compromisso que essa casa tem, e eu tenho, especialmente até por ter escrito um texto num livro que se chama Ler e Escrever, Compromisso de Todas as Áreas, onde a gente deixa claro que o compromisso de ler e escrever em ciências não é do professor de português. Porque o professor de ciências gosta de dizer, não, o problema dos meus alunos é que eles não sabem ler, eles não aprenderam isso na aula de português. Os meus alunos, eu digo, ler em Química é compromisso de vocês. Quem ensina a ler e escrever em Química é o professor de Química. Quem ensina a ler e escrever em Física é o professor de Física. E aí, diria o meu colega Paulo Guedes, da área da literatura, ele disse o compromisso do professor de língua portuguesa
portuguesa é ensinar a ler e escrever literatura. Então, que trabalhar nas áreas é uma questão absolutamente importante e não dá para se produzir conhecimento sem a leitura e sem a escrita de forma alguma. Então, esses nossos alunos aqui, todos saem assumindo esse compromisso no momento de preparar as suas intervenções dentro da sala de aula. Uma outra coisa importante é, no momento de discutir currículo, de discutir programa dentro de currículo, ter algumas questões que são absolutamente balizadoras do trabalho, que são princípios, que é de dizer que sujeito eu quero formar e que sociedade eu quero. Essas perguntas balizam qualquer construção curricular. Nossos alunos vêm com a tradição de pensar, eu vou chegar lá e vou montar meu plano de trabalho, sabendo o conteúdo que o professor me disse na escola, que tinha que trabalhar a célula, e aí qual é o objetivo? O objetivo é que eles entendam célula. E aí quando eles chegam aqui, vão conversar com eles, tá, mas quem são esses alunos? Que vida eles têm? Por que tu quer trabalhar a célula com ele? Qual o teu interesse? Para que isso vai servir? Qual o teu objetivo? Que cara tu quer formar mesmo? O que está escrito lá no projeto pedagógico da escola? Está escrito alguma coisa lá sobre o sujeito que ela quer formar? A sociedade que se quer? Por quê? Porque para nós essas questões são princípios. E não dá para pensar nenhuma ação pedagógica sem ter essa clareza de saber que sujeito eu estou querendo formar, que sociedade eu estou querendo quando eu ensino quando eu ensino célula, porque isso tem que orientar o meu trabalho. E por último, a gente tenta de toda forma escapar da busca dos culpados. A gente durante muito tempo culpabilizou o professor, culpabilizou o aluno, culpabilizou o político. É melhor discutir isso numa perspectiva de ver quais são as condições que possibilitam que existam esses professores, esses alunos, esses administradores. Quais são as condições que possibilitam que esses discursos sejam aceitos e que circulem? O que constrói esses sujeitos e esses discursos? Do que ficar querendo apontar os culpados. Porque quando a gente fica só apontando o culpado, parece que resolve no momento que chega a culpa do